Aí pessoal, vocês pensaram que tinha se livrado de mim? Me livraram não, viu? Estamos aqui para dar sequência naquilo que a gente está vendo, sobre a parte de eletricidade. E aqui nós vamos começar um novo capítulo, que é a parte de eletrodinâmica, né? Vimos no primeiro momento a eletrostática, e ali nós fizemos uma análise dos fenômenos associados às cargas elétricas em repouso. E agora nós vamos o quê? Fazer análise dos fenômenos elétricos relacionados com as cargas elétricas em movimento, certo? E o primeiro conceito importante para o estudo da eletrodinâmica é o que nós chamamos de corrente elétrica. Tá? Então aqui, para dar uma ideia para vocês, do que é, o entendimento do conceito de corrente elétrica, então vamos considerar aqui um condutor, onde seria, por exemplo, ali um fio de cobre, um pedaço de fio de cobre. E aqui a gente tem um zoom para você visualizar o quê? Qual é o comportamento dos elétrons, que nesse caso aqui serão os nossos portadores de carga. Você lembra lá que a característica de um material, se ele é um condutor ou não, está diretamente associado à quantidade de portadores de carga. Então, no caso de um fio condutor, um fio metálico, por exemplo, um fio de cobre, os portadores de carga são elétrons. O que a gente pode observar aqui nessa figura? Que os elétrons estão num movimento desordenado. Tá? Mas aqui nós temos uma condição de equilíbrio eletrostático. Ok? E aí o que nós fizemos? Nós pegamos aqui esse condutor, interligamos, olha aí, então isso aqui seriam fios também, só que só nesse trecho aqui eu dei um zoom, e nós temos aqui uma pilha, essa pilha aqui num circuito elétrico, isso aqui nós chamamos de circuito elétrico. O circuito elétrico seria um circuito fechado. E o que nós precisamos, por exemplo, no circuito elétrico? Uma das coisas é um gerador, que nós vamos estar estudando com mais detalhes lá na frente. Mas o gerador, apesar de ter esse nome aqui, ele não gera nada. A gente depois vai conversar sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é que o gerador aqui ele vai fornecer uma tensão elétrica, que nós também chamamos, então, tensão elétrica, nós chamamos de DDE. Então, você vai ter nesse circuito uma diferença de potencial, estudamos lá na eletrostática. E o que essa diferença de potencial ela vai produzir? Se você lembra, nas nossas aulas anteriores, para que eu tenha uma diferença de potencial, deve haver o quê? Dois pontos, onde haja uma potenciais diferente. Então aqui eu tenho um potencial positivo. No gerador, que é essa pilha, eu tenho um polo positivo, que vai me produzir um potencial positivo, e aqui o polo negativo, onde eu vou ter a produção de um potencial negativo. Então, como há uma diferença, então aqui eu tenho o quê? Uma diferença de potencial. E nós já sabemos que a diferença de potencial ela produz um campo elétrico. Então, nesse circuito aqui, eu vou ter o que? A ação de um campo elétrico. E nós já aprendemos que o campo elétrico sempre ele está em que direção? Que sentido? Ele sai da onde? Do polo positivo para o polo negativo. Então aqui, seria o sentido do campo elétrico. Certo? Sentido do campo. Mas o que a gente pode observar no circuito? Que quando eu fornecer uma diferença de potencial nos terminais desse condutor, os elétrons que estavam inicialmente no movimento desordenado passa a ter um movimento ordenado. E o que é corrente elétrica? A corrente elétrica é justamente o quê? O movimento ordenado dos portadores de carga. E no nosso caso aqui são esses elétrons. E você observa, lá pelo princípio de Dufay, tem cargas elétricas de sinais
opostos se atraem. Então você observa aqui que os elétrons são atraídos por quem? Pelo polo positivo, formando esse ciclo aqui. Então você vai ter os elétrons se movimentando nesse circuito, chegando no polo positivo, então cargas negativas sendo atraídas. E aí você vai ter o movimento dos elétrons nesse sentido. Tá? E aí o que seria então a corrente elétrica? A corrente elétrica é o movimento ordenado de portadores de carga, os portadores de carga em um condutor. Então, repetindo, né? Num condutor, a corrente elétrica é o quê? O movimento ordenado dos portadores de carga num condutor. E para esse nosso exemplo, o portador de carga é justamente os elétrons livres. Ok? Beleza? Bem, uma outra coisa importante é saber como determinar essa corrente elétrica. Então, a intensidade da corrente elétrica ela é medida da seguinte forma. Então, vamos considerar aqui, nesse nosso circuito, vamos considerar aqui uma seção, olha aqui, uma seção transversal, tá? Então, essa região bem aqui. E aí nós vamos estar analisando a quantidade de elétrons que vão estar atravessando. Se você lembra, né, nós vimos que a quantidade de elétrons que atravessam um condutor é definido por N vezes E, onde esse N aqui seria o número de portadores de carga, que para o nosso caso seria o número de elétrons. E o E que aparece aqui, lá, é a carga elementar do elétron. E o valor dessa carga é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a unidade de carga no sistema internacional. Então, como é que eu faço para medir a intensidade da corrente elétrica? Então, o que eu vou fazer? Vou determinar a quantidade de carga, que está diretamente ligada ao quê? Ao número de elétrons. Tá? Se eu tenho um elétron, a carga que passou um elétron aqui, qual é a carga lá? N vezes E, 1 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu tenho passando 2 elétrons, eu vou ter 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a quantidade de carga, então, primeira análise, eu tenho que saber a quantidade de carga que está atravessando uma seção, né, um transversal, um corte, como nós estivéssemos fazendo um corte aqui, e aqui ó, nós analisássemos a quantidade de elétrons que estarão passando por aqui. Isso vai definir para nós, essa quantidade de elétrons define o quê? A carga. E o tempo que vai ser gasto para que esses elétrons atravessem, ou que essa quantidade de carga atravesse totalmente esse condutor. Então a intensidade da corrente elétrica vai ser a quantidade de carga que atravessa a seção reta desse condutor e o tempo necessário para que esses portadores de carga, esses elétrons, passem por essa seção. Beleza? A unidade de corrente elétrica no sistema internacional é o ampere, em homenagem lá ao físico francês André Ampère, né? E a gente vai representar aqui pela letra A, ok? Se nós olharmos para cá, a unidade de carga no sistema internacional é coulomb e a unidade de tempo é segundo. Então, 1 ampere representa o quê? 1 coulomb por segundo. Beleza? Bem, algo também importante para a gente analisar é de que, quando a gente vai analisar o sentido da corrente elétrica, nós podemos fazer duas considerações. Nós temos o que nós chamamos de o sentido real e o sentido convencional. Então aqui quero fazer essa análise, né? Corrente elétrica convencional e também a corrente elétrica real. No caso aqui, eu quero fazer a análise do sentido dessa corrente, ok? Bem, se nós olharmos para cá, nós vimos o quê? Que o sentido
dos elétrons estariam, olha aqui, no sentido anti-horário. É isso? Tá? Por quê? Porque esses elétrons aqui estão sendo atraídos pelo polo positivo dessa pilha. Tá? O movimento dos elétrons é conhecido para nós como, no caso aqui dos condutores, como sentido real. Ok? Só que na prática nós não vamos utilizar o sentido real, vamos utilizar o sentido convencional. Aí você pergunta, não, mas o que aconteceu aí? Por que não se adota o sentido real? Qual é o sentido real? Do polo negativo para o polo positivo. Ou eu posso dizer também, do ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial. Certo? Esse é o sentido real da corrente elétrica. Mas nós adotamos o sentido convencional. Bem, só abrindo parênteses aqui, porque acabou se adotando esse sentido convencional. Não é? Quando começou a fazer a análise do sentido dessa corrente, se acreditava, se você lembra lá, nós já fizemos algumas analogias com o sistema gravitacional. Então, inicialmente, o que eles achavam? Então, por exemplo, se eu tenho esse corpo aqui descendo essa rampa, então o que nós podemos analisar aqui? Que aqui existe o quê? Um potencial maior do que aqui, um potencial gravitacional. Sim ou não? Então aqui, nesse ponto, se você lembra, a energia potencial é o quê? mgh. E o potencial gravitacional era definido o quê? Por GH. Então, a altura define o valor do potencial. Então, se eu pego essa partícula e abandono, o que vai acontecer? Ela vai se deslocar daqui para cá. E se você observar, se eu estou analisando potenciais, o potencial no ponto 2, qualquer partícula se deslocaria de um ponto de maior potencial para um ponto de menor potencial. Se a gente for analisar aqui, é o contrário do que nós definimos. Sentido real, do ponto que? De menor potencial para o de maior potencial. Só que quando eles começaram a fazer análise dos circuitos, eles achavam que as partículas e os portadores de carga se deslocavam de um ponto de maior para um de menor. Então eles acabaram adotando aqui um sentido da corrente elétrica oposto ao real. Então a corrente elétrica, ela acaba tendo um sentido do campo. Então, o sentido real. Qual é o sentido real? Do polo negativo para o polo positivo. Por que o sentido real? Porque está associado ao movimento dos elétrons no circuito. Só que, inicialmente, eles acreditavam que as partículas, os portadores de carga, se deslocavam do polo de maior potencial para o polo de menor potencial. E eles acabaram adotando o sentido. Então, na nossa figura aqui, o que a gente pode concluir? Que o sentido real seria o sentido anti-horário, mas o sentido convencional, e é aquele que nós vamos adotar nas nossas análises de circuito, vai ser o quê? O sentido horário. Para você não fazer confusão, a gente pode considerar o seguinte: a corrente real, ou melhor, convencional, sempre vai chegar no polo negativo. Então, a corrente convencional sempre chegará no polo negativo. E essa nós vamos adotar, certo? Mas essa troca do sentido da corrente vai produzir alguma alteração no resultado nas nossas análises? Não. O fato de eu alterar esse sentido, ele não vai mudar a análise dos fenômenos. Beleza? Então a gente vai só dar um tempinho. Continuando aqui, pessoal, queria dar ênfase aqui numa propriedade muito importante, porque em algumas situações a corrente que a gente vai analisar é uma corrente variável.
Então, numa corrente variável, geralmente na questão é informado um gráfico, né? Onde nesse gráfico você tem uma análise da corrente em função do tempo. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, ó, eu tenho uma situação de uma corrente constante, certo? E aí eu queria fazer uma análise aqui para você. Então vamos considerar aqui que uma corrente percorre um condutor, e essa minha análise começa no instante T1 e ela vai até o instante T2, beleza? Então, se eu fosse querer, por exemplo, fazer a análise aqui, e aí eu quero fazer essa análise trabalhando com a área, né? Se eu fosse querer calcular a área dessa região aqui, tá? Então você tem aqui o que? Um quadrilátero, né? Que região seria essa? A região no intervalo de tempo considerado, de T1 a T2. Tá? E essa área aqui seria a região que está sob a curva que representa o comportamento da corrente. Então, se eu fosse querer determinar a área, nós sabemos que a área de um quadrilátero é o que? É a base, né? Essa base é o que aqui? T2 menos T1. Não é isso? Vezes quem? A altura. E a altura seria para nós a corrente. Então, se eu melhorar aqui o visual, eu teria o quê? Que essa área seria o delta T vezes I. Beleza? Se nós olharmos aqui para essa equação, a equação da corrente elétrica, né, e eu for, por exemplo, querer isolar o delta Q, né, o que seria o delta Q aqui isolado? Delta Q seria o I, esse delta T que está dividindo, ele passa o quê? Multiplicando. Se você observou, o delta Q é o produto da corrente pelo quê? Intervalo de tempo. E o que nós encontramos aqui na área? O produto de quem? Da corrente pelo intervalo de tempo. Então daqui nós podemos tirar uma propriedade que vale para qualquer caso, a corrente sendo constante ou variável. E que propriedade é essa? Que a quantidade de carga que atravessa um condutor é igual numericamente a. Então a quantidade de carga que atravessa um condutor é igual numericamente a área. Nesse caso aqui, olha, a corrente já é variável, tá? E que figura nós teríamos aqui? Tá? Então, se eu quisesse determinar a corrente, ou melhor, a quantidade de carga que atravessou aqui o condutor, bastaria eu determinar a área dessa figura aqui, que seria para nós um trapézio. E a área dessa figura seria igual a quê? Numericamente a quantidade de carga. Beleza? Então, daqui a pouco a gente volta. Continuando aqui o estudo de corrente elétrica, tá? Eu queria também comentar com vocês os tipos de corrente elétrica que nós podemos ter nos circuitos. O primeiro é corrente contínua, constante, e nós conseguimos esse tipo de corrente quando nós utilizamos, por exemplo, pilhas e baterias no nosso circuito. Tá? Nós temos aí a característica aqui gráfica, ó, você observa no decorrer do tempo você tem a corrente constante, né, contínua. O segundo tipo de corrente é a corrente pulsante. Essa corrente geralmente é utilizada quando essa corrente ela é retificada, né? Então, por exemplo, a gente tem uma corrente alternada, então eu posso retificar essa corrente. Então, quando nós utilizamos retificadores, a gente obtém uma corrente pulsante. Graficamente, né, você observa que a intensidade da corrente ela se altera. Ora, essa intensidade está aumentando, ora está o quê? Diminuindo. Tá? Mas o que está variando aqui é a intensidade, não o sentido. O sentido, né, lembra lá, a corrente é um movimento, né, ordenado dos portadores de carga. Então aqui o movimento dos portadores está sendo sempre o quê? No mesmo sentido. O que está havendo é só uma variação da intensidade da corrente.
E o terceiro tipo de corrente é a corrente alternada. Essa aqui é a que nós encontramos nas tomadas da nossa casa. Tá? Então, na tomada, no circuito elétrico da nossa casa, a alimentação ela é o que? Feita por corrente alternada. E aí você já observa o que? Que há uma variação da intensidade da corrente. Não só dessa intensidade, mas se você observou, aqui eu já tenho uma parte negativa de corrente, tá? E essa parte negativa, né, da corrente, isso é para nos indicar o quê? Que houve um sentido, no caso, uma mudança de sentido. Então, aqui eu teria uma corrente positiva, aqui uma corrente negativa. Tá? No caso aqui é só para indicar essa corrente negativa que houve uma mudança de sentido. E como é que eu posso produzir uma variação de intensidade e uma variação de sentido de corrente? Se você lembra lá, né, o campo elétrico ele produz uma força, no caso lá no exemplo que a gente viu, nos elétrons, e esses elétrons o quê? Acabam se movimentando num sentido, né, ordenado. Então, se eu tenho um campo elétrico constante, eu acabo obtendo o quê? Uma corrente contínua. Se eu produzo alteração no módulo do campo elétrico, apenas no módulo, então eu acabo tendo o quê? Uma corrente pulsante. E se eu produzir uma variação na intensidade do campo e também no sentido do campo, eu vou obter o quê? Uma corrente alternada. Beleza? E para a gente fechar aí, né, essa parte teórica do estudo de corrente elétrica, nós temos alguns efeitos que a corrente elétrica pode produzir. O primeiro efeito é o efeito magnético. Tá? E quando é que eu tenho esse efeito magnético? Então nós vamos estar estudando mais lá na frente os fenômenos magnéticos. Mas aqui só para você já ter noção, toda vez que uma corrente atravessa um condutor, tá? Essa corrente produz um campo magnético nas proximidades desse condutor. Esse fenômeno acaba sendo utilizado, né, esse efeito da corrente acaba sendo utilizado na produção dos motores elétricos e também dos transformadores, além de relés, né, que são dispositivos aí de proteção nos circuitos elétricos. Então, o efeito magnético nós obtemos quando uma corrente atravessa um condutor. E toda vez que uma corrente atravessa um condutor, ele produz um campo magnético, beleza? O segundo efeito é o efeito luminoso. Então, no nosso dia a dia, por exemplo, você conhece as lâmpadas fluorescentes. Então, você tem ali, dentro dessa lâmpada, um gás rarefeito. E quando essa corrente atravessa esse gás rarefeito, essa corrente produz um efeito luminoso. Então, nas lâmpadas fluorescentes seria uma aplicação aí do efeito luminoso. Tá? O efeito químico, tá? O efeito químico nós observamos sempre que uma corrente atravessa uma solução eletrolítica. Então, você vai estudar, por exemplo, lá na química, a parte de eletrólise, você vai estudar isso com mais detalhes. Mas o efeito químico vai ocorrer o quê? Quando uma corrente atravessa uma solução eletrolítica, ela acaba produzindo uma decomposição dos íons. E aí, você tem lá íons positivos e negativos, né? E há um movimento desses íons dentro dessa solução. E nós podemos observar isso, esse efeito da corrente, ele é muito utilizado na parte de cromagem e niquelagem de superfícies, né, metálicas. Então, uma aplicação aí do efeito químico. O efeito fisiológico, né, eu acho que a maioria já sentiu isso na pele, né, que seria o momento que você recebe um choque elétrico. Uma das coisas que o choque produz
no nosso corpo é contração muscular. Então, o efeito fisiológico, né, o choque elétrico, ele produz contração muscular. Outros efeitos podem acontecer também no aumento do batimento cardíaco, tá? E a gente depois vai poder conversar melhor sobre isso. E o efeito Joule, né, também conhecido como efeito térmico. Tá? Então, como é que acontece o efeito Joule? Então, quando os elétrons livres, né, no caso dos condutores, são submetidos a uma diferença de potencial, eles vão atravessar esse condutor. Só que nós sabemos que nesse condutor não tem só elétrons livres, você também tem o que? Átomos. Tá? E na hora que esses elétrons eles querem atravessar esse condutor, há choques entre esses elétrons livres e os átomos do condutor. E nesse choque, o que vai acontecer? Né? Nós sabemos o que nesse movimento as partículas, as cargas possuem energia potencial elétrica. E na hora desse movimento, dos choques, essa energia potencial elétrica ela é convertida em energia térmica. Por isso que quando você usa determinados condutores num circuito, você tem um aquecimento desse circuito, dos condutores, justamente por causa do efeito Joule. Ok? Então, é isso que a gente tinha, né, sobre corrente elétrica. Conforme aí o andar da semana, a gente vai estar transmitindo a continuidade da dinâmica. Você já tem exercícios lá para resolver, certo? Então, veja lá no seu livro os exercícios propostos de corrente elétrica. Então, vamos lá. Estamos de volta para resolver o exercício, fazer a aplicação, né, daquilo que a gente viu, ok? Então preste atenção aqui, esse exercício. A intensidade da corrente elétrica que passa por um condutor metálico varia com o tempo de acordo com o diagrama a seguir. Então nós temos aqui o diagrama, né, um gráfico. Esse gráfico, olha os eixos, corrente medida em ampere e o tempo em segundos. E nós estamos fazendo aqui uma análise, tá, do comportamento da corrente nesse intervalo de tempo. Então, só completando aqui o nosso gráfico, tá? Então, olha lá, de 0 a 2 ocorre o que? Um aumento da corrente elétrica e passa de 0 até o que? 10 amperes. De 2 a 6 a corrente permanece constante em 10. E de 6 a 8 você observa que há um decrescimento, né? Uma diminuição na intensidade dessa corrente até ela chegar em 0 novamente. Ok? Corrente em 0. Bem, o que a gente quer determinar? No primeiro momento a gente quer determinar o módulo da carga elétrica total que passa por uma seção transversal desse condutor nos 8 segundos. Então, a primeira coisa que eu quero o quê? É o módulo da carga elétrica. Né? Você já observa aqui que de 0 a 8 você tem um comportamento que de 0 a 2 variável, de 2 a 6 constante e de 6 a 8 variável. Então nós vamos usar aqui para resolver a letra A, tá? Vamos usar aqui a propriedade que a gente mostrou agora, né? Qual é a propriedade? Que a quantidade de carga que atravessa um condutor é igual numericamente à área. Então a gente vai aplicar aquela propriedade, beleza? Como eu quero nos 8 segundos, então o que a gente pode concluir? De 0 a 8, que figura geométrica a gente está observando? Tá? Se você de 0 a 8, você observa aqui, que a figura geométrica que está sob, né, a curva que mostra o comportamento da corrente elétrica é um trapézio. Então, para eu calcular, tá, a quantidade de carga, basta determinar o quê? A área dessa figura, certo? Então vamos lá. Quantidade de
de carga vai ser numericamente igual à área. Qual é a fórmula da área de um trapézio? Se você lembra, a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Certo? Olhando para a figura, as bases são o quê? São os lados paralelos. Então eu tenho aqui a base menor, seria essa medida aqui, ó, e a base maior, que seria essa medida aqui. Então, base maior, 8. Vou colocar aqui, ó, 8. Mais base menor. Base menor, observa, começa no 2 e termina no 6. Então, de 2 a 6 eu tenho o quê? 4. Vezes a altura, né? A altura aqui, ó, seria essa medida. Então, a altura aqui seria 10. Dividido por 2. Certo? Então, a quantidade de carga vai ser 8 mais 4, 12, vezes, se eu fizer logo aqui, ó, simplifico 10 por 2, vai dar 5. E 12 vezes 5 dá o quê? 60. Como nós estamos trabalhando no sistema internacional, né, segundos do tempo, então, unidade de carga no sistema internacional é o quê? Coulomb. Então, a quantidade de carga igual a 60 coulomb. Beleza? Então, resolvemos aí a letra A. Olha para a letra B. A intensidade média de corrente elétrica nesse intervalo de tempo. Nesse caso, por que está me pedindo a intensidade média? Porque a corrente ela não é constante. A corrente aqui ela é variável. Então, por isso, quem está me pedindo a intensidade média. E aí, como é que nós fazemos para calcular a intensidade de corrente? Nesse aqui, caso aqui, a intensidade média é a mesma forma. Delta Q sobre o quê? Delta T. O delta Q nós já calculamos, olha aqui, 60. Dividido por quem? Pelo delta T. Quanto tempo? No caso aqui, dá, olha aí, 8 segundos. Então a corrente média aqui vai ser o quê? Se nós pegarmos aqui 60 e dividirmos por 8, né? Aqui eu posso trabalhar com a simplificação, né? Por exemplo, aqui 60 por 8 ou 6 por 8. 6 por 8 simplificado dá 3 quartos. 3 quartos dá 0,75 vezes 10, 7,5, como é corrente elétrica no sistema internacional. Certo aí? Letra B? Tá? Então a quantidade média, ou melhor, a intensidade média da corrente elétrica. Agora a letra C. Eu quero o número de elétrons que atravessa uma seção transversal desse condutor. Então eu quero o número de elétrons. Bem, na letra A nós calculamos o quê? A quantidade de carga. Certo? Então o que eu posso fazer? Para achar essa letra C eu vou usar a fórmula de determinação de quantidade de carga. Então, o delta Q é igual a N vezes L. Como eu quero aqui, ó, então, quanto vale esse delta Q? O delta Q é 60. Igual o N que me interessa, tá? Eu querendo o número de elétrons, vezes a carga elementar. Essa carga a gente comentou já inicialmente, isso é constante, né, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. 1,6 vezes 10 a menos 19 está o quê? Multiplicando, eu posso passar para cá dividindo. Então aqui ficaria o número de elétrons 60 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então N. Se você pegar esse 60 e dividir por 1,6, tá? Você vai obter o resultado de 37,5.
Esse 10 a menos 19 que está no denominador, eu posso passar para cima, né? E o que acontece com o sinal do expoente? Ele troca, se é negativo, passa a ser positivo. Certo? Aqui o que? Não é número de elétrons? Então está aqui, ó, elétrons. Se eu quiser melhorar essa resposta, né? Por exemplo, numa prova do Enem, né? Uma das possibilidades seria você trabalhar com notação científica. E a notação científica, esse coeficiente aqui, ele tem que ser o quê? Maior que 1, é isso? E menor que 10. Então, eu posso também deixar dessa forma: 3,75 vezes 10. O que aconteceu com o coeficiente? Ele diminuiu. Para compensar, o que eu vou ter que fazer lá no expoente? Aumentar. Com aqui eu dei uma casa, tá? Com a vírgula, então lá eu aumento uma unidade. Então vai ficar o quê? 20 elétrons. Certo? Então aqui estaria o quê? A quantidade de elétrons que atravessa aí o condutor. Tudo bem? Vou até aproveitar só para relembrar uma coisinha que pode também acontecer lá na prova do Enem, é ser pedido para você a ordem de grandeza. Tá? Então só abrindo um parêntese aqui, né? Vamos supor porque aqui ele só pediu o número de elétrons, tá? Mas eu poderia também pedir aqui a ordem de grandeza. No caso, a ordem de grandeza do número de elétrons, aí você tem que lembrar daquela regrinha. Se o coeficiente, né, for menor que raiz de 10, que é aproximadamente 3,16, você mantém a potência de base 10 que está na resposta. Agora, se esse número é maior do que 3,16, a ordem de grandeza seria a potência de base 10, aumentando uma unidade no expoente. Então, só abrindo parênteses aqui, né? Se eu pedisse a ordem de grandeza, como esse número aqui, 3,75, é maior que raiz de 10, que seria 3,16, o que eu faço? Então, a ordem de grandeza, eu vou chamar de OG aqui, seria a potência de base 10, e como esse número é maior que 3,16, eu aumento uma unidade aqui. Então, se é 10 a 20, vai ficar 10 a 21. Certo? Tá, pessoal? Então, com esse exercício aqui, a gente faz uma abordagem, ó, de tudo que a gente comentou inicialmente. Beleza? Então, até a próxima. Valeu!